Se você está aí fora e está ouvindo essa mensagem aí, convide o seu líder que está do teu lado para se achegar aqui. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Ixi, também não é esperado, né? Feijoada, levanta cedo, come feijoada, agora já é 2 horas. Tem gente pensando em dar uma sonequinha, então é esperado, né? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tá vendo? É esperado, olha lá. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Como é que estamos? Já tem recebido bastante de Deus? Mas Deus tem mais para as nossas vidas, amém? É um período difícil, a parte da tarde, depois do almoço. É por isso que agora vem os pastores com mais peso de Yokaite, para manter você aí esperto e receber tudo que Deus tem para você. Amém? Quero convidar você a ficar de pé um momentinho. E nós tirarmos um momento de oração para nós abrirmos esse período da tarde, onde Deus vai continuar fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. Pai querido, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome e queremos te dar, Senhor, toda a honra e toda a glória. E queremos agradecer o Senhor porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, Senhor, e podermos ouvir a tua santa palavra. E podermos, ó Pai, receber as ministrações que têm impactado a nossa vida e o nosso coração. Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor tem muito mais para dar, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo nos oferece tantas dificuldades, tantas lutas, tantas necessidades. E muitas vezes nós nos encontramos fracos, cansados e abatidos. Senhor, mas o Senhor nos proporciona esses momentos aonde o Senhor nos renova, aonde o Senhor nos fortalece, aonde o Senhor, ó Pai, enche novamente a nossa vida, aonde o Senhor traz renovo ao nosso coração, porque grande é o caminho, distante é o caminho. Senhor, nós temos tantas coisas para realizar no Teu nome. Por isso, Deus, nós pedimos que a Tua bênção seja sobre os pastores que irão ministrar essa tarde, Pai, usando o pastor Fábio, o pastor Cid, Senhor querido, de uma maneira poderosa. E agradecendo ao Senhor da maneira que o Senhor usou, ó Pai, o pastor Akira, a pastora Márcia, Senhor. Obrigado, Deus, pelos instrumentos do Senhor. Obrigado, Deus, por cada líder. Obrigado por cada uma, por cada pessoa, por cada irmã, por cada irmão que aqui está. Continua, Deus, fazendo coisas poderosas, maravilhosas, grandes no nosso meio. Senhor, nós queremos sair daqui, Senhor, como já foi dito. Sair daqui, Senhor, com uma revolta na nossa vida. Mas a revolta, Senhor, é de desejo de buscar mais ao Senhor, buscar mais a Tua palavra, buscar mais o Teu coração, Senhor. Por isso, Senhor, nós abrimos a parte da tarde, pedindo que o Teu Espírito continue operando poderosamente na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Xarabacarabassuri arabagarabachai. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama, Senhor, o Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua graça. Vem, Senhor. Vem, Senhor, tocar a nossa vida. Deixa Deus tocar mais profundo a tua alma nesta tarde. Vai abrindo mais o teu coração, vai abrindo mais a sua alma, vai deixando Deus tratar mais, vai deixando a palavra penetrar mais a sua vida nessa tarde. Oh! Xarabagalabassuri arabasiri alabas. Rialabassurio, rialabassurio. Aonde o pecado abundou, transborda a graça. Oh, levante as suas mãos
e começa a orar e pedir: vem Espírito, vem Jesus sobre a minha vida, vai soprando sobre mim. Vem, Senhor. Depois da luta, depois da aflição, depois do deserto, sempre vem a bonança de Deus. Vai abrindo a tua alma para o Senhor. Vem, Jesus, sobre mim nessa tarde. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor irá fazer essa tarde nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor. Vem, Espírito de Deus, sobre a nossa vida. Nós estamos abertos ao teu agir, Senhor. Nós estamos abertos, Senhor, ao teu fruir. Nós estamos abertos, Senhor. Estamos aqui clamando, precisamos mais. Como terra seca, Pai, como terra sedenta, assim está a nossa vida. Precisamos mais, Senhor, da chuva da bênção do Senhor. Precisamos mais da tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Querido, eu quero trazer uma palavrinha aqui de 5 minutos para você. Uma palavra intermediária, porque o pregador vem daqui a pouquinho. Mas o Espírito de Deus colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar com você. E o que eu quero compartilhar com você é isso. É isso aqui. É bem simples e bem rápido. Os perigos do deserto. A Bíblia fala de deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Lembra? João Batista vivia no deserto. Elias viveu no deserto. E o deserto não é um lugar agradável, é um lugar perigoso. Eu quero dizer que o deserto, ele se torna bom, o deserto se torna uma ferramenta, o deserto se torna um lugar de preparo, quando Deus leva a gente. Por quê? Porque se Deus me levar para o deserto, Ele não me levou para matar, Ele me leva para trabalhar na minha vida. Ele leva para purificar. Ele leva para que eu possa ser aprovado. Porém, os mesmos perigos que existem no deserto, e eu sou livre dele quando Deus me leva, esses perigos continuam no deserto. Porém, muitas vezes, não é Deus que nos leva para o deserto. Tem vezes na nossa vida como líderes, tem momentos na nossa vida, e todos nós sabemos que o líder tem um inimigo número 1. Eu tenho, você tem, e o nosso inimigo não é nem Satanás, e nem as pessoas. O inimigo número 1 somos nós mesmos. Nós lutamos, e muitas das nossas lutas não é contra as pessoas, nem contra os demônios, mas é contra a nossa carne e contra nós mesmos. E muitas vezes, somos nós que vamos para o deserto. Eu lembro da passagem de Elias, quando fala em Elias, fala de Pentecoste, fala de fogo, fala de homem de Deus, fala de um homem, podemos dizer que sobrenatural na Bíblia. Mas a Bíblia ilustra que um dia ele desafia os profetas de Baal, vence, pede para Deus, Deus manda fogo do céu, ele mata os profetas, e de repente no capítulo 17 de 1 Reis, vem uma ameaça, vem uma afronta, e você conhece, Jezabel diz: Elias, como fez com meus profetas, eu também vou fazer com você. E a partir daí, no capítulo 19, você vai ver que Elias se intimidou, Elias ficou com medo, Elias, ele abateu-se, e a Bíblia diz que Elias foi para o deserto. E quando ele vai para o deserto, ele sai
do propósito de Deus para a vida dele naquele momento. Então, quando nós nos metemos nos desertos, nós saímos do propósito de Deus. E Elias saiu. E ele entra pelo deserto. E Deus, ele é misericordioso, Deus é bondoso. Preparou uma árvore no deserto chamada zimbro, uma árvore pequena, desértica do deserto. E ele então se abriga ali. E ali ele faz uma oração terrível. Ele fala assim: Senhor, basta, tira a minha vida, já estou cansado de viver. Você tem passado por luta, por dificuldades, mas eu tenho certeza que você ainda não fez essa oração. Basta, Senhor, tira a minha vida. E não faça, porque Deus pode estar com desejo de atender a oração, e essa vai ser atendida. Então não faça. Mas ele estava desesperado, ele disse: basta, acabou, chega, não quero mais, tira a minha vida. Deus olha do céu, misericordioso, bondoso, e ele vai olhar e fala: esse cara não sabe o que está fazendo. E aí a Bíblia diz que Deus manda um anjo, debaixo desse zimbro. O anjo traz pão, traz água, ele come o pão, bebe a água e volta a dormir. Ele estava, se podemos dizer que estressado, ele estava super. Ele caiu num problema, num poço terrível. Ele volta a dormir, come o pão, bebe a água, volta a dormir. O anjo acorda ele e diz: longa é a caminhada, tem muita coisa para você fazer. Ele acorda e ele sai andando. A Bíblia diz que pela força do pão e pela força da água que ele comeu e bebeu, ele andou 40 dias e 40 noites, até chegar no Horebe, no monte de Deus, no monte da revelação. Só que, quando você lê o capítulo 19, Deus não mandou ele para o monte Horebe. Deus falou para ele que ele tinha que continuar a caminhada, continuar a andar. E ele continuou andando, mas ele foi para a direção errada. Ele foi para o Horebe, e quando ele chega lá, a primeira coisa que ele acha era uma caverna. E ele entra dentro. E Elias, ele estava tão abatido, Elias estava tão... Não tem como explicar, os teólogos não conseguem nem explicar o que aconteceu com ele. Por quê? Ele está no auge. Ele ora e manda vir fogo, vem fogo. Ele fala: não vai chover, não chove. Fala: vai chover, chove. E de repente, ele sai do topo e vem para o vale de uma rapidez tão grande. E isso parece com as nossas vidas muitas vezes. Tem dia que você mata um leão no tapa, igual o pastor Moacir gosta de pregar de Davi, rasgando a boca do leão. Tem dia que você rasga até leão e urso, não é? Mas tem dia que você não consegue acuar uma mosca. Não é assim? Você está tão ruim, você está na lona. Ele come esse pão, ele vai para o Horebe, e quando ele chega lá, ele entra na caverna. Preste atenção que Deus não mandou ele para o deserto. Ele foi. Então, muitas vezes, nós nos metemos no deserto das nossas vidas. Nós criamos desertos na nossa vida. E no deserto, há um desgaste na nossa vida. É por isso que muitas vezes nós estamos, como diz na minha terra, todo atropiado, todo estourado, todo arrebentado. E aí Deus precisa preparar o zimbro ramanaco. Traz você aqui debaixo do zimbro. Pastora Márcia com 13 pontos no nosso lombo. O Espírito abre o nosso coração, vê a lacuna que está. A gente come o pão, ora, bebe a água de Deus, e Deus recompõe a nossa vida. Eu já estou zero, cheguei aqui mais do que zero. Eu já estou abastecido. Por quê? Nós, eu e você que estamos na frente da batalha, como a pastora disse, as primeiras pedradas vêm na nossa cabeça. Pastor toma, líder de cela toma, diácono toma, é isso aí mesmo. Até o filho do pastor toma de vez em quando. Não sobra nem, sobra até para ele. É o filho do pastor, então toma também. Não é assim? E muitas vezes nós estamos até pior. Eu vou dizer para você que eu só não orei, Deus basta, tira, porque eu quero viver mais. Eu quero mais, eu vou dizer para você que esse ano eu disse para o irmão ali, olha, esse ano foi um ano de chutar pedra. E não é pedrinha, não é só pedra. Mas graças a Deus que Deus deu pão, deu água, nós estamos vivos. Né? A gente está aqui recebendo mais de Deus. E Elias, ele está tão abalado,
que comendo pão, ainda ele vai procurar uma caverna. E ele entra nessa caverna, e a Bíblia diz que Deus olha do céu e fala, tem que fazer alguma coisa para tirar esse líder dessa caverna. Agora preste atenção. Quando Deus manda você no deserto, Ele te tira. Quando Deus manda você para uma cova, Ele te tira. Agora, quando você entra, você tem que sair. Quando você faz a caverna e entra dentro, não adianta. Deus me tira daqui, que Deus não está nem aí. Eu te pus aí. Não te mandei aí. Se vira. Quem entrou na caverna foi Elias. Quando ele entra nessa caverna, Deus faz uma pergunta para eles. Elias, o que você está fazendo aí? Isso dá para entender que Deus não mandou. Isso dá para entender que ele saiu de um propósito, ele saiu de uma direção. E o que a gente mais faz é sair da direção de Deus e entrar na nossa, muitas vezes. E ele entra. E aí ele começa a responder. Começa a conversar, começa a expor o erro. Mataram os profetas lá, estava uma bagunça em Jerusalém. Jezabel colocou os balaíns, os ídolos, tal. Todo mundo te deixou. Tem ninguém mais que te serve aí nesse lugar. Só eu restei aqui dos profetas. Ele se expõe, ele conversa, ele fala da angústia do seu coração. E é assim que nós se encontramos muitas vezes. Às vezes, a gente chega a pensar que o povo não quer Deus. A gente às vezes chega a pensar que a nossa célula, esses caras aqui não entendem. Eu estou pregando aqui 365 dias já, ninguém se manifesta. Pô, caramba, meu, esse cara aqui já aceitou Jesus há 300 anos, não desce nas águas de maneira nenhuma. O pastorzão, a pastorzona, né, fica careca. Pô, esse povo não entende, esses líderes não rompem, esses líderes não vai, Jesus. Não sai da caverna. Só que nós temos que entender, o líder que entra na caverna, o pastor não pode tirar. Pastor, e quem tentar tirar da caverna, fica. Por isso que Deus nem entrou na caverna. Deus falou lá de fora. O que está fazendo aí, Elias? É claro que Deus não ia ficar na caverna. Mas é o que está acontecendo conosco. As pessoas fazem as cavernas da vida e entram nelas. E a gente tenta tirar. A gente fala lá dentro, ai filhinho. Daqui a pouco, quando sai quase morto. Então não entre na caverna para tirar as pessoas. Chame as pessoas de fora. O que são cavernas que nós fazemos? Baixa estima. Se sentiu coitadinho. Nossa igreja do Akira, esses músicos aqui, nossa, que beleza. Esse menino é molecão ainda. 30 anos, eu tenho mais 30 anos só de ministério. O que está acontecendo que essas igrejas estão crescendo? Pô, a minha não passa dos 30. E a gente começa a cogitar isso e fazer cavernas no nosso ministério, cavernas na nossa vida. E a gente vai entrando e fica difícil de sair. Por quê? Deus não manda ninguém nessa caverna. Deus não mandou o anjo embaixo do zimbro. Por que Deus não mandou o anjo lá? Leva lá de novo o pão para ele na caverna. Porque senão o anjo também ficava lá. Até o anjo falou, eu não entrei não. Lá no zimbro eu já fui, Senhor. Agora aí na caverna, pô, esse cara também quer o quê? Então nós temos que quebrar esse lugar que estamos aqui, é para nós quebrarmos, através da palavra de Deus, todas essas cavernas que nós fazemos nas nossas vidas e entramos dentro. Deus chama Elias. Elias, oi, o que você está fazendo aí? Sai daí e põe-te aqui no monte. A Bíblia diz que Elias sai para fora e Deus começa a trabalhar com ele. Manda fogo, um fogo vermente. Mas a Bíblia enfatiza, Deus não estava no fogo. Manda um terremoto, aquilo abalou tudo. Mas Deus não estava no terremoto. Mandou um vento que quebrava as penhas. Mas enfatiza, Deus não estava no vento. Até hoje eu não sei pregar essas três coisas. Eu fico pensando, por que aconteceu isso? Eu pensava que era Deus que mandou terremoto, é Deus que mandou fogo, é Deus que mandou vento. Mas Deus fala que não estava nesses eventos. De fogo Elias conhecia. Deus conhecia Deus do fogo. Elias é o homem do fogo, do vento, do poder. E eu fiquei pensando, Deus, por que houve esses eventos? E o Senhor disse que não estava no vento.
não estava no fogo, não estava no terremoto. Então tudo mostra que não foi Deus que mandou isso para tirar ele da caverna. E de repente, numa brisa suave, Deus fala com Elias. O que Deus quer nos ensinar? Que não é só Pentecoste, irmão. Não é só rodopiar. Rabacalá. Não é, tem dia que não rodopeia não, filho. Tem dia que está assim, ó. Ai, Jeová, igual a pastora disse. Tem dia que é sapá de fogo, leão rasga no meio, urso dá uma pedrada, vem um gigante, você só ameaça, ele já cai. Ultimamente nem pedra vai, só já cai. Mas tem dia, meu irmão, que você entra na presença de Deus seco, sai mais seco. Entra para ler a Bíblia, sai menos entendido. Você fala, meu Deus, parece que eu não li Bíblia. É mistério. Então nós não podemos colocar Deus, é só línguas de fogo, é línguas estranhas, é só poder, é só unção. Não. Deus, ele também fala conosco de uma maneira suave. E Deus vai falar com Elias de uma maneira bem suave. Ele vai falar assim, Elias, capítulo 19. O que você está fazendo aqui? Então tudo indica que Elias saiu do mover, saiu da direção, saiu da presença e foi no deserto e fez uma caverna. Deus se apresenta para tirar ele. Só que para tirar a gente desse lugar, tem que ser aqui os 13 pontos da pastora mesmo. Vamos fazer uma radiografia aí. E começa da ponta da cabeça e vai. Não tem como escapar, irmão, dessa rede. Vai, estou limpo, isso aqui saiu fora. Daqui a pouco pega uma lá na veia. Pá, essa aqui é assim. Jesus, ele vai passando o arado na nossa vida para tratar a gente. E Deus começa a tratar com Elias. Por quê? Deus tem um propósito na vida de Elias. Deus tem propósito na sua vida? Tem. Então ele quer fazer com que nós possamos continuar no propósito que ele tem para a nossa vida. Mas muitas vezes, irmãos, eu quero confessar a você que qualquer um de nós saímos da direção de Deus, saímos dos propósitos de Deus, continuamos pregando, cantando, ministrando, ganhando almas, mas fora do propósito, fora da direção que Deus deu, e isso é uma frustração. Você faz, mas você sente que alguma coisa está errada, e aí a gente faz essas cavernas, e a gente vai entrando. É por isso que tem pastores que já não quer pastorear mais, por isso que tem líder de células que não quer mais saber de células. Porém, nós temos que entender que a luta ela não é tanta fora, a luta é mais interior, na nossa vida, no nosso coração, com as nossas cavernas, os momentos que nós entramos nos desertos, nós fazemos desertos e entramos por eles. Mas Deus é misericordioso, mesmo quando a gente vai para o deserto sem Deus mandar, mesmo quando a gente vai para uma caverna sem Deus mandar, ainda Deus quer tirar a gente dessa furada. Deus conversa com ele, Deus conversa com Elias, Elias sai para fora da caverna. Preste atenção que Deus não tirou ele. Como é bom, né? O pastor, olha aí que tu uma caverna no deserto. Manda lá. Filho, você entrou em alguma caverna? Saia com as suas próprias pernas. Saia com as suas próprias. Você tem que sair da caverna. E ouça, Deus não falou dentro. Sai fora que eu falo contigo. Eu estava numa caverna bem escura um tempo atrás. E nesse momento não aparece nem anjo com brasa, nem anjo com pão, nem anjo com água. Aquele deserto que você se mete por conta própria e fala, eu vou vencer esse deserto. E Deus, vamos ver onde você vai. E eu comecei a meditar na palavra de Elias. Eu falei, Deus, acho que eu estou na caverna. Senhor, quem vai me tirar? Manda alguém. Não vinha ninguém. E um dia Deus falou comigo, sai da caverna que você se meteu. Quando você sair, eu falo contigo. Elias sai. Sabe o que Deus fala com Elias?
Primeiro pergunta, o que está fazendo aí? Elias já recuperado, a Bíblia diz que ele colocou a capa na cabeça dele, dobrou o joelho, colocou a cara no pó, reconheceu a presença de Deus, reconheceu a voz de Deus, reconheceu, talvez Deus falou com ele com uma maneira que não tinha falado ainda. Porque é o problema do século 21. Você vai hoje nos meios de comunicação, os maiores inimigos da igreja são os crentes. Santa Ceia, eu não concordo com Santa Ceia. A Santa Ceia tem que ser a ceia judaica. O outro, dízimo, dízimo a gente tem que ver bem. Está uma confusão. E não é o ímpio, é o crente. Chegou um irmão na minha igreja e falou, quero fazer teologia. Eu falei, não, mais um cabeção não. Por quê? Para fazer uma teologia, o neófito não dá não, irmão. Eu perguntei, quantas vezes você leu a Bíblia já esse ano? Quanto tempo você tem de convertido? 1 ano. Já leu a Bíblia quantas vezes? Vou começar. Quando? Já faz 1 ano. Não começou? Não, eu aqui ia colar. Quer fazer teologia? Não dá, irmão. Então começa a ler Bíblia, começa a orar, começa a crescer na graça. Vai crescendo no conhecimento até Deus te dar um chamado e colocar uma teologia boa no seu coração para você edificar o povo de Deus. E quando Elias sai dessa caverna, Deus fala com ele, Deus vai dar uma ordem para ele. Sabe qual é a ordem que Deus deu para Elias? Volta para o deserto. E onde que ele estava quando saiu? No deserto, lá em cima. Deus está falando para ele, Elias, volta a fazer o que eu te mandei. Volta a fazer o que eu chamei você para fazer. Você é líder de célula, parou? Volta a fazer o que você fazia. Corre hoje mesmo com o seu pastor. Pastor, me perdoa. Parei de liderar a célula, eu quero voltar. Parou de cantar na igreja? Volta hoje. Porque pode ser um zimbo, mas se você continuar dessa maneira, você vai encontrar cavernas. E ouça, tem muitos morrendo aí. Então, hoje é dia de voltar. Voltar ao chamado, voltar à direção correta. Você era líder de louvor, parou? Volte hoje. Você pregava, parou? Volte hoje. Deus olha para Elias e diz assim, Elias, volta a fazer o que eu tenho para você fazer. E diz assim, você vai encontrar no caminho Hazael, unge a rei. Você vai encontrar Jeú, unge a rei. Aí vem a parte melhor. E você vai encontrar Eliseu, unge a profeta no seu lugar. Era o ministério dele. Você tem um ministério, você tem um chamado. E o seu chamado não é só pregar, é você levantar sucessores. Você quer parar de ser líder de célula, levante 2 líderes de célula no teu lugar. Quer parar de tocar na igreja, levante outro músico. Quer parar de pregar, levante outro pregador. E você vai ver que você nunca vai parar. Elias, volta a fazer o que eu te mandei. A maior luta, irmão, não é com o demônio. Eu não tenho lutado com o demônio, irmão. Demônio é mole. Mole. Em nome de Jesus, acabou o demônio. Com a palavra de Deus, acabou o demônio. Eu não tenho lutado nem com as pessoas mais, eu sou amigo de todo mundo. Mas a maior luta, irmão, é comigo mesmo. A luta é comigo mesmo. Eu sou um expert em entrar em deserto, fazer cavernas. E Deus tem falado, quando eu te mandar, eu te tiro. Mas quando você for, você sai. E como é difícil sair da caverna sozinho. Você sai até assim. Não é assim? Quem já entrou numa caverna? Ai, Jesus. Sair da caverna. Tem que sair. Aí Deus fala conosco. Quando você olha na Bíblia, Deus falou com Daniel. Mas Ele não tem isso para você. Ele não tem. Quando Ele vai te levar para o deserto, Ele vai te levar e vai te tirar. Eu quero deixar essa palavra para você, irmãos. E qual é o maior perigo do deserto? É quando a gente se mete nele, por conta própria. Porque nós estamos dizendo, eu vou entrar nesse deserto e eu vou sair.
Querido, e deserto é lugar de perigos, é lugar terrível, e nós não podemos entrar sem Deus nesses locais. Então, saia. Se você tem feito do seu casamento uma caverna, saia. Eu tenho 50 anos, amém? Não parece, graças a Deus. Oh, aleluia, Kira, você vai chegar aqui, você vai estar igual Tarzan, forte. Aleluia. 27 de casado, irmão. Com mais namoro, 30 anos. Ei, lua de mel. Ei, irmão, estou bem casado. Minha esposa é um doce. Ô, mulher. Ontem eu estava chorando sozinho, porque o homem chora sozinho, viu, irmão? Chorando sozinho, falei, Deus, obrigado pela minha esposa. É um anjo sem asa. A bênção, a boneca. Se o seu casamento virou uma gruta, uma caverna, faça dele um paraíso. Ai, pastor, meu casamento, faz dele um melhor casamento. Pare de ouvir Cláudio Duarte e comece a praticar o que o Cláudio Duarte ensina. Vai beijar a esposa, vai fazer massagem nela, vai fazer cafuné, sai de manhã, diz eu te amo, dá um beijo. Vai na cozinha tomar café, abraça ela, falou, velhinha, daqui a pouco estou de volta. Você vai ver se... O Akira, ele põe a pilha com 10 minutos. Acabou a pilha. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo pastor Akira, Senhor. Obrigado pelo teu povo. Obrigado pelos exemplos bíblicos, Senhor. Vamos louvar o Senhor, querido, porque Ele merece.